que diferencia um advogado para ser promovido a sócio em um escritório de advocacia? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos explorar o que é necessário para que advogados sejam promovidos a sócios em grandes escritórios. Vamos entender quais habilidades técnicas e comportamentais são valorizadas nesse processo e como os escritórios estruturam essa transição para a sociedade. E para debater esse tema comigo, eu tenho a honra de receber no Juridicast a Camila Sato, que é diretora de recursos humanos no Lobo de Riso Advogados. Camila, seja bem-vinda ao Juridicast. Oi, Leandro. Prazer enorme estar aqui com você. Queria agradecer pelo convite. Espero contribuir aí com essa conversa. Eu que agradeço tê-la aqui com a gente e com certeza vai contribuir muito, Camila. E pra gente entrar no nosso tema aqui de hoje, no seu entendimento, quais são os principais critérios que os escritórios, de modo geral, consideram ao promover um advogado ou uma advogada a sócio? Não fugindo da pergunta, juro, mas assim, de maneira muito transparente, eu acho que isso varia muito de escritório para escritório, de porte, de tamanho e principalmente de cultura organizacional, Então, assim, quando a gente está falando especialmente dessa posição, de advogados sêniores aí que estão buscando a sociedade, eu acho que vai importar muito o quão aderente, o quanto de aderência esse advogado ou advogada tem com relação à cultura do escritório, quanto isso está alinhado à estratégia desse escritório, e isso de verdade pode variar de tamanho de escritório, de porte, de estratégia e muito de cultura, Se ela é uma cultura mais democrática, se ela é um escritório mais de dono, ou se ele tem algumas definições do modelo ali de gestão que eu acho que são bastante peculiares e isso faz muita diferença. E aí, pelo que eu tô entendendo, é importante então o escritório ter clareza da sua cultura, Camila, para poder fazer essa promoção, se for ela baseada em cultura, Exatamente. Eu acho que esse ponto é muito central para todos os escritórios, Porque o que é a cultura no fundo, Ela vai trabalhar os valores e quais são os comportamentos que são valorizados dentro desse escritório, Então, pensando no sócio como primeiro representante ali, como dono, como primeiro representante desse escritório, é super importante que ele tenha essa aderência e que ele passe a ser esse embaixador, esse representante desses comportamentos, desses valores que são traduzidos depois para todas as outras pessoas dentro do escritório. Bacana, Camila. E eu vejo que em muitos escritórios a habilidade de gerar novos negócios ela é fundamental para a promoção ao cargo de sócio. Como que vocês avaliam essa competência nos advogados aí no Lobo de Riso? Isso é bastante relevante. Eu acho que talvez uma das maiores preocupações aí nessa transição de carreira de advogados sêniores ascendendo para uma posição de sócios, Primeiro, eu acho que tem um ponto que, na minha opinião, pelo menos a maioria dos advogados que fazem carreira dentro do mesmo escritório, que estão há muito mais tempo dentro desse escritório, tendem a ter uma rede de contatos ali mais limitada, porque eles estão trabalhando em grandes clientes ou clientes que já são desse escritório, Então, pode ser que eles tenham mais dificuldade em comparação com outros advogados que trabalharam em bancos diferentes, de ter contatos de clientes, de originação de clientes. Em contrapartida, se você tem uma carreira mais consolidada e feita dentro de um mesmo escritório, você tem um relacionamento muito próximo com esses clientes de muito tempo, dependendo da prática, dependendo da atuação que você tem. E aí eu acho que a geração de novos negócios dentro desse cliente é uma questão que também pode ser muito valorizada e não necessariamente de aquisição de clientes novos, Então eu acho que tanto essa medição sobre a valorização desse trabalho do advogado e o quanto isso também gera muito negócio, dentro do escritório, acho que é um ponto bastante relevante. Outra coisa é que, invariavelmente, a gente sabe que é uma habilidade que não é trabalhada, vamos dizer assim, durante a faculdade. A gente entende que o curso de Direito ele vai ser 100% técnico e é um desafio da área de RH também de conseguir desenvolver isso
isso e a gente trabalhar isso muito desde o início da carreira, né, em toda a trilha de desenvolvimento aí dos advogados, como desde advogados júniores, plenos, né, e já ascendendo nos sêniors, como é que gradativamente você também começa a trabalhar esses skills, e eu acho que isso é muito mais on the job, porque aí na parte da formação técnica deles, isso vai estar completamente fora aí do radar. E Camila, aí tem uma pergunta que me surgiu aqui agora, que é, mas esse é um critério que ele deveria sempre existir? Ou seja, a habilidade de gerar negócios é uma habilidade mandatória para se virar sócio? É uma boa pergunta, assim, eu acho que dependendo do modelo de negócio e dependendo da posição que você está ascendendo ali para a sociedade, ela pode ser mais mandatória, sim. Então, se você está trabalhando num escritório em que o modelo de negócio, a posição de sócio, ela necessariamente já demanda que você seja um captador, que você tenha ali parte da tua ocupação principal na originação de negócios, enfim, eu acho que esse modelo, ele vai ser mandatório e isso tem que estar claro e tem que estar, de novo, né, voltando à nossa primeira pergunta, alinhado àquilo que você está buscando dentro desse escritório, dentro da estratégia dele, da cultura organizacional. De repente, você está trabalhando em bancas que vão trabalhar com outro modelo, talvez você tenha especialidades de temas que sejam super relevantes ou tecnicamente, que isso seja super valorizado e que, eventualmente, você pode ter mais tempo para trabalhar esses skills, também pode ser uma possibilidade. Aí a gente está falando de uma gama, embora a gente diga que o mercado jurídico ele é restrito, eu acho que tem uma vasta diferença aí entre escritórios, entre boutiques, entre full service, e hoje, além do nosso mercado, né, de concorrência entre escritórios, a gente já sabe que tem um grande movimento de jurídicos internos aí se fortalecendo e fazendo cada vez mais trabalho, né, de que vinha de escritórios, e também regtechs, lawtechs, enfim, toda essa nova onda de empresas que estão ali meio que ao redor, né, satélites, assim, a esse mercado, que também acabam mordiscando, assim, sempre um pedacinho desse mercado de uma maneira geral, né? Interessante. E Camila, além das habilidades técnicas, né, e até de geração de negócios que a gente está discutindo aqui, quais são, no seu entendimento, as soft skills essenciais para que um advogado ou uma advogada sejam considerados para promoção a sócio? Eu acho que, aí de novo, né, da mesma forma que eu falei, né, essa formação técnica 100%, eu acho que é uma questão mesmo que acaba dificultando um pouquinho, né, nessa carreira dos advogados para essa ascensão para a sociedade. Eu diria que na posição de sócio, aí ele vai ter que trabalhar muito mais essa questão dos comportamentos mesmo, né, que você está chamando aqui de soft skills, né. Então, quanto à capacidade que a gente vai ter de relacionamento ali interpessoal, né, seja dentro da própria sociedade, seja visto como um gestor de time. Aí eu acho que também começam a entrar alguns aspectos ali muito mais relacionados a competências relacionadas quase que a empreendedorismo, né, de você ser um gestor de um negócio, um gestor de uma prática ali dentro do teu escritório, né, então acho que tem várias habilidades, né, como negociação, relacionamento interpessoal, gestão de tempo, entre outros, que eu acho que, assim, são super relevantes. Acho que, obviamente, né, como todos os escritórios vêm correndo atrás disso, do mesmo jeito que a gente falou sobre os skills de desenvolvimento comercial, isso tá na pauta também, né, de todos os RHs dos grandes escritórios, né, desse desenvolvimento, né, dos skills comportamentais aí desde o início da carreira dos advogados também. Mas eu diria que nessa posição, essencialmente, isso eu diria que fundamental. E Camila, você está falando bastante sobre desenvolvimento, né, sobre treinamento, e aí que tipo de preparação ou desenvolvimento, né, do ponto de vista mais prático, é necessário para que esses advogados estejam aptos a serem promovidos a uma eventual posição de sócio? Eu acho que sempre a questão da promoção à sociedade é uma consequência, né? Tá. No fundo a gente vai falar disso, mas é a consequência aí dessa construção, né? Eu acho que a gente pode, enquanto instituição, sempre prover as ferramentas e dar transparência daquilo que é valorizado, né? Então, voltando à cultura, quais são os comportamentos, quais são os valores aqui dentro que são
inegociáveis, o que faz realmente diferença aqui dentro do escritório. Acho que institucionalmente, né, a gente tem essa missão, vamos dizer assim, né, de dar as ferramentas, de poder dar condições para que essas competências sejam desenvolvidas, mas de fato a indicação para uma sociedade é uma consequência, né, de o quanto esse advogado conseguiu aí atender e tá comprometido e aderente aí com todos esses valores e comportamentos. E além disso, acho que não dá para a gente também desprezar que tem uma questão muito relevante que é o momento de negócio, né? Então, a demanda e a estratégia comercial, a estratégia dentro desse escritório, são fatores também decisivos que pode ter muitas pessoas que estejam prontas, né, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista cultural até, e até mais maduros com relação ao desenvolvimento de alguns skills comerciais, mas a gente também não pode desprezar que a gente tem um business, que a gente também tem um business que em algum momento as práticas vão estar com o mercado mais aquecido ou menos aquecido. E isso também vai fazer diferença, né? Na hora da gente conseguir ter um pleito aqui dentro de um escritório, por exemplo, para abrir uma posição de sociedade, né? A gente está falando aqui de uma corrida em que a gente tem poucas posições em aberto, em grande medida, para bastante gente correndo nessa pista na maioria das vezes, né? Ou seja, a gente muitas vezes está lidando com um ambiente que ele é competitivo, né? Sim, a gente está lidando geralmente com um ambiente muito mais competitivo, né? E a depender, de novo, né, da forma de trabalho, da gestão, da cultura que você tem, isso pode ser mais preponderante ainda. Camila, uma coisa que eu noto, né, é que, assim, hoje no mercado jurídico aqui no Brasil, muito se fala sobre, né, a capacidade de geração de negócio. Mas uma outra necessidade que eu observo que é também a habilidade de advogados de gerenciar a carteira de clientes, ou seja, manter os clientes que foram conquistados, né? E essa é uma habilidade que ela é cada vez também mais difícil porque a gente lida com ambientes de negócio a cada dia mais complexos, né? E aí a minha questão é, como que vocês avaliam essa competência nos advogados que estão eventualmente sendo considerados por uma sociedade? Eu acho que cada vez mais a gente tem avaliado essa habilidade deles conseguirem estabelecer uma relação próxima, de parceria e de confiança mesmo, né? Então, acho que à medida em que a gente consegue trabalhar com eles essa questão do relacionamento e da base mesmo de parceria e confiança, eu acho que essa relação ela vai se tornando mais sólida, o cliente passa a ter uma outra visão, uma outra perspectiva, né, sobre esse relacionamento, e especialmente no escritório onde eu trabalho no Lobdez, isso é muito presente, isso é muito forte, então acho que eu posso dizer isso com alguma tranquilidade. E a geração desses novos negócios, ela passa a ser quase que mais orgânica ou muito mais natural a partir dessa segurança, dessa relação de que não é só uma relação comercial de transação de prestação de serviço, eu vou te cobrar isso. Não, tem de verdade um genuíno interesse, né, de resolver teu problema, de entender teu negócio, de estar muito mais próximo da tua realidade e muito menos, né, trabalhando ali na linguagem mais do jargão jurídico e falando, olha, esse daqui que você pediu isso aqui, tô te entregando. Eu acho que essa capacidade que a gente tem, né, de fazer esse atendimento mais consultivo, de entender, mais empático, essa relação sendo muito mais próxima e esse vínculo se torna muito mais sólido e a relação de parceria, eu acho que é muito mais longeva também. Interessante. E um outro tema também que eu observo que, né, muitas empresas aí fora do mercado jurídico levam em conta para uma promoção é a questão da habilidade de liderança, né? E aí a questão que eu trago é como vocês avaliam o potencial de liderança de um advogado antes de promovê-lo a sócio? Eu acho que o advogado, ele tem várias oportunidades de começar a desenvolver esses skills de liderança desde muito cedo, né? Então, desde um advogado júnior que já consegue fazer uma gestão técnica sobre os trabalhos que vêm dos estagiários ou de fazer ali a organização, né, dessas informações, advogados plenos ou sêniores também, né, participarem dos processos seletivos, conseguirem ali participar dos processos de contratação, né, dos advogados mais júniores, de estagiários, de serem pessoas que são mentoras ali dessas pessoas que estão iniciando a carreira, de como organizar esse trabalho, de como dar dicas ali sobre eficiência, enfim. Então, toda essa experiência, né, poder dar feedbacks
sobre situações pontuais, daquilo que aconteceu, de como isso pode ser corrigido, da forma como eu faço esse feedback. Todo esse trabalho que é feito durante a carreira, ele é vital para você ter menos impacto, né, na hora de você fazer isso numa escala maior, ou até de você pensando numa posição, ascendendo para uma posição mais sênior, para um sócio. Isso vem de um processo, né? Não dá pra gente imaginar que do dia pra noite a gente passa a fazer coisas que a gente nunca teve no radar e que nunca aprendemos como fazer, né? É uma construção, né? Exato. E eu acho que isso é uma coisa importante de trazer aqui essa conversa, Camila, porque eu noto que muitas vezes, seja um sócio sênior, né, já na função, que às vezes espera que um potencial sócio já traga isso pronto, ou ainda profissionais que estão no início da carreira querem percorrer esse caminho todo de uma maneira muito rápida, né? E aí onde que tem um descasamento, né, de expectativas. Exato, né? E aí a gente corre o risco de ter um sênior brilhante, tecnicamente brilhante, que todo mundo aposta como um grande sócio, que possa virar um grande sócio, que nunca foi preparado para outros skills super relevantes para uma posição de sociedade dentro daquele escritório, e ele do dia para a noite se vê e fala assim, bom, agora você vai ter que virar a página, simplesmente começar a fazer tudo aquilo que é esperado de você, mas que você nunca soube até ontem, que foi o dia que você foi promovido, né? Com certeza. E Camila, uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para o nosso bate-papo é a seguinte: como que questões de diversidade e inclusão influenciam as decisões de promoção a sócio no Lobo de Riz em particular? Bacana, acho que assim, até fico mais confortável de falar especificamente do Lobo de Riz, que aí eu tenho mais propriedade, que eu tô vivenciando isso no dia a dia, né? E posso dizer que pra gente é inegável que uma equipe diversa traz aí inúmeros benefícios para o negócio. Né? Então a gente já encara isso como uma construção de um ambiente cada vez mais saudável, cada vez mais diverso, equânime. Ele traz uma diferença muito relevante, não só para o ambiente de trabalho, não só para as questões internas, mas também para... Isso gera um valor para o negócio, né? Então acho que essa é a grande diferença, assim, de como a gente enxerga isso. E eu acho que se a gente não tiver um discurso que seja walk the talk, né? Se a gente de fato não fizer aquilo que a gente está dizendo para as pessoas, se a gente de fato não aplicar na prática, eu acho que isso se torna um discurso vazio, né? Então, tamanha relevância que esse tema tem pra gente, e isso é público, eu posso divulgar aqui sem nenhum problema, a gente tem uma política hoje de paridade de gênero na composição do comitê executivo, que é composto 50% por mulheres, né? Foi uma decisão consciente, já depois de a gente amadurecer muito esse tema, é uma agenda muito intensa, muito participativa que a gente tem hoje, né, dentro de diversidade e inclusão e dentro da gestão do escritório. A gente tem, enfim, esforços enormes com relação a isso, especialmente nessa questão de paridade de gênero, né? Eu acho que tem outras questões ainda que a gente vem trabalhando bastante, mas talvez a gente esteja um pouco mais distante aí de conseguir uma diversidade de fato em números e trazer isso para um dado mais palpável agora, né? Muito bem, Camila. E algo que a gente nota, né, é que o mercado jurídico está passando por profundas transformações, né, nos últimos anos. E aí a questão é como que a capacidade de inovar e se adaptar a novas tendências influencia na decisão de promoção a sócio. Apesar do mercado jurídico a gente ainda encarar como um dos mais formais, mais tradicionais, na minha opinião, né, eu acho que a gente vem mudando esse cenário nos últimos anos, principalmente pela questão da adaptação e de todo o aprendizado que a gente vem tendo com inovação e tecnologia. Mas eu acho que às vezes a gente tem uma tendência a olhar esse aspecto só do ponto de vista da tecnologia, né? E a gente pensando numa cultura de inovação, pensando isso de uma forma mais ampla dentro dos escritórios, eu acho que passa também pelo... Como é que a gente lida, né, com essas questões de inovação dentro dos nossos escritórios, né? Qual que é a nossa capacidade que a gente tem de assumir e pilotar riscos, claro, controlados, claro, medidos ali, mas que fazem com que a gente também crie diferenciais competitivos a partir disso, né? Que a gente passe
começasse a pilotar e ter ali novas ideias surgindo, porque toda ideia nova, ela vai gerar um risco, ela está passível a erros, enfim, e como é que a gente lida com isso, né? Então, acho que mais relevante ainda, né, a própria cultura de inovação que a gente está implementando é que vai fazer essa diferença, e não só necessariamente, às vezes, uma tecnologia, um aplicativo novo, uma aplicação nova que vai gerar só eficiência, né? Então, eu acho que a capacidade de inovação no conceito mais amplo de novas tendências é super relevante, né? Principalmente numa posição de sociedade, né? O posicionamento e a atitude dos profissionais que a gente tem hoje, eles são vistos como a representação da opinião daquele escritório, não mais individualmente, né, de cada pessoa física. Então, eu acho que essa escala que a gente tem hoje, né, e que extrapola para um sócio, nessa posição de ser o representante principal ali dos escritórios, dá esse peso, eu diria, né, que hoje está acabando se tornando imprescindível. Muito bem. Camila, a gente vai caminhando para o final e para a gente fechar o nosso episódio, na sua visão, quais são os desafios, né, mais comuns que vocês enfrentam a promover um advogado ou uma advogada a sócio? São muitos desafios, né? Eu imagino. Primeiro, eu acho que é um momento muito, muito especial aí, né, na carreira de todos os advogados, é o ápice, né, que a gente está falando aqui. Mas eu acho que alguns desafios que a gente tem no primeiro momento é até de conseguir fazer essa integração desse novo sócio com os demais sócios, né, para que ele também possa fazer esse onboarding, vamos dizer assim, dentro dessa sociedade, que ele consiga se integrar de maneira muito mais rápida, consiga fazer essa virada de chave e essa transição de uma maneira mais suave, né? Então é um trabalho quase que eu chamo de onboarding, porque é como se você estivesse indo para uma posição completamente nova, né? Muito bom, Camila. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast. Certamente você trouxe insights valiosos aqui para essa discussão. Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer, como eu falei. Espero ter contribuído aí um pouquinho para essa reflexão. Sei que o assunto é denso, temos muito que falar sobre isso, mas espero ter contribuído aí com você e com seus ouvintes. Contribuiu bastante. Obrigado. Você ouvinte, se gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.